Você sabia que agora é possível as empresas deduzirem o ICMS de FAO que foi pago na base de cálculo do PIS e da COFINS? Ainda não sabe dessa novidade? Então fica comigo que eu vou ajudar vocês a entender tudo e reduzir os seus impostos. Sejam muito bem-vindos aqui no canal do Café Tributário. Eu sou o Anderson Souza e vou falar desse assunto, que acabou de sair, e isso vai fazer com que você reduza os seus impostos, ou seja, você vai ter mais margens nas suas comercializações de produtos, principalmente a galera do e-commerce que tem aí um volume alto de pagamento do DIFAL. Agora vamos entender o que aconteceu. Bom, as empresas do Simples Nacional, quando elas estão ali dentro do Simples, elas só pagam DIFAL na entrada. E não é esse DIFAL que nós vamos tratar aqui nesse vídeo. O que nós vamos falar é o ICMS DIFAL das vendas, que lá no Simples Nacional isso não ocorre. As empresas do Simples Nacional não pagam DIFAL sobre as suas saídas. No entanto, quando você sai do regime do Simples Nacional, que você tem que optar por lucro presumido ou lucro real, você passa a pagar o DIFAL, que é o diferencial de alíquota. É a operação interestadual, versus a alíquota interna do estado do destino, que na maioria das vezes essa diferença dá 6%. A grande questão aqui é que muitos advogados entraram aí na justiça para requerer, dizendo que, uma vez que já foi decidido lá atrás que a exclusão do ICMS, que o ICMS da operação ele não faz parte da base de cálculo do PIS e da COFINS, por que o DIFAL faz, uma vez que a gente embute ele no preço? E aí foi decidido recentemente, através do parecer SEI 71 de 2025, aonde homologou que o ICMS DIFAL, ele vai seguir os mesmos critérios da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Ou seja, aquele entendimento em 15 de 3 de 2017 que decidiu tirar o ICMS da base do PIS e da COFINS, a partir de agora você também pode tirar o ICMS DIFAL da base de cálculo do PIS e da COFINS. Aí você vai dizer para mim, Anderson, mas como que eu vou reduzir o ICMS DIFAL, uma vez que ele não é tão claro conforme o ICMS que vai destacado na nota? O grande DIFAL que nós estamos falando aqui é aquele das saídas, como nós comentamos, não tem nada a ver com a entrada. E quando você paga o DIFAL para outro estado, você incorporou aquele valor no custo do teu produto. Ou seja, quando você vende a mercadoria, você está pagando sobre o PIS e COFINS sobre a mercadoria e o PIS e COFINS sobre o DIFAL. E o governo está falando o seguinte, você não deve pagar sobre o DIFAL. Então, no ato de apuração desse imposto, você tem que excluir o DIFAL. E aí vem a primeira pergunta, mas eu faço isso daqui para frente ou eu posso retroagir? Uma vez que o parecer 671, ele deu entendimento que desde a exclusão do ICMS que foi decidido lá em 2017, você passa a ter direito, você pode retroagir os últimos 5 anos de forma administrativa sem a necessidade de entrar com processo judicial. A questão aqui é a burocracia do processo, porque você vai ter que retroagir os últimos 60 meses, você vai ter que retificar as obrigações e aí fazer as devidas compensações. E aí vão vir outras questões, Eu vou reabrir o processo, porque toda vez que eu retifico uma obrigação, eu reabro aquela apuração por mais 5 anos. E aí vai vir várias questões que você vai ter que definir o quanto você está seguro ou não está seguro para fazer tal operação. Mas a grande questão que eu sempre falo não é só o que você vai ganhar do passado, mas é o que você vai economizar daqui para frente. Você vai ter mais margem para trabalhar ou você pode ter mais rentabilidade aí dentro do seu negócio, trabalhando com o mesmo preço, ganhando mais, ou reduzindo o preço, estipulando a mesma margem que você já ganhava. Aí é a estratégia do teu negócio. Mas você tem que ficar atento com isso, porque é uma grande oportunidade, principalmente para as empresas que já não estão no Simples Nacional, porque estouraram e não conseguem retornar. Então fica essa dica para você, compartilha esse vídeo, se inscreve aqui no nosso canal, porque tem muitas dicas boas como essa que vai fazer você pagar menos impostos.